Olá pessoal, vou demonstrar com esse arquivo no Excel como é possível fazer de forma bem rápida e simples uma projeção financeira de uma empresa hipotética, para o período de 2 anos. Fazer uma projeção de balanço patrimonial e demonstração dos resultados. No nosso caso, o balanço patrimonial ele vai estar subdividido em ativo total, cujo valor realizado no último ano foi de 1 milhão, e o passivo e patrimônio líquido, subdividido em contas a pagar, valor realizado 200 mil, empréstimos bancários 500 mil, e o patrimônio líquido, capital social 250 mil, reservas de lucros 50 mil. O total do passivo e patrimônio líquido, somatória de contas a pagar, empréstimos bancários, capital social e reserva de lucros, também totalizando 1 milhão. Bom, nosso objetivo vai ser aqui projetar balanço e demonstração de resultados para o ano 1 e para o ano 2. A demonstração de resultados vai estar sendo apresentada aqui de forma bem simples. A receita líquida de vendas, o lucro operacional ou LAGIR, que vai ser calculado em função de uma premissa de margem operacional, a despesa de juros, que vai ser calculada em função de uma premissa de taxa de juros, o imposto de renda, que vai ser calculado a alíquota de 34%. Temos aqui, nessa região à esquerda, valores realizados de margem operacional, taxa de juros e distribuição de dividendos aos sócios, calculado sobre o capital social. E as premissas para o ano 1 e para o ano 2, nessas duas colunas aqui. Bom, vamos ao enunciado de forma bem rápida. Uma empresa está planejando suas finanças para os próximos 2 anos, né? Os valores realizados no último ano estão listados acima. Os valores realizados são aqui: ativo total, passivo e patrimônio líquido. Assim como as premissas para as projeções financeiras. São essas as premissas aqui. Em termos de margem operacional, que permite que calculemos o lucro operacional, taxa de juros, dividendos sobre o capital social, e também premissas com relação ao crescimento das vendas, o crescimento do ativo e o crescimento do passivo, contas a pagar. Bom, considere que, se as projeções mostrarem a necessidade de recursos adicionais, eles serão supridos mediante novos empréstimos bancários. A questão é a seguinte: nós vamos projetar, por exemplo, que o ativo vai aumentar em 5% no ano 1 e em 5% no ano 2. Então, vamos lá. O valor realizado do ativo vezes mais a taxa de crescimento do ativo projetada para o primeiro ano, 5%. E o mesmo para o ano 2. Ano 1, crescimento de 5%. Para que a empresa alcance esse ativo, ela precisa de fontes financeiras que aparecem aqui no passivo patrimônio líquido. Se essas fontes forem insuficientes, a empresa vai alcançar o que está faltando aumentando o nível de empréstimos bancários. É isso que está sendo dito aqui no enunciado. Se as projeções mostrarem a necessidade de recursos adicionais, eles serão supridos mediante novos empréstimos bancários. Ok? Bom, a empresa não pretende aumentar o capital social, só se não vão injetar mais dinheiro. Havendo sobras de recursos, ao invés de falta, esses recursos excedentes serão destinados ao aumento da remuneração dos sócios, que a princípio está delimitada em 10% sobre o capital social. Ok? Bom, então vamos lá. Contas a pagar. A premissa que aparece é de que as contas a pagar também vão crescer conforme o ativo total, 5%. Então, o valor anterior de contas a pagar
crescendo em 5%. O valor material de contas a pagar, crescendo mais 5%. A princípio, os empréstimos bancários continuarão em 500 mil. Só aumentarão se houver necessidade de mais recursos. E o capital social vai se manter em 250 mil. A reserva de lucros ela vai ser calculada a partir do lucro líquido, aumentando essa reserva, menos dividendos, que diminuem essa reserva. Para chegarmos a essa projeção de reserva de lucros, vamos primeiro fazer nossa projeção de demonstração de resultados para o primeiro ano. Com relação ao crescimento das vendas, a premissa de que as vendas aumentarão em 5% no ano 1 e no ano 2, então vamos fazer a receita realizada crescendo em 5%. Primeiro ano e o mesmo com relação ao segundo ano. E o lucro operacional ele vai ser calculado a partir da receita líquida de vendas e da margem operacional. Para isso que serve a margem operacional. Então, com a margem operacional 12%, a nossa projeção de lucro operacional no primeiro ano será de 100.800 para o ano 2, esse é o valor. Os juros correspondem à taxa de juros, 10%, sobre os empréstimos. Enquanto o nível de empréstimo ficar em 500 mil, a despesa de juros vai ser de 50 mil. E o LAIR? O LAIR é o lucro antes de imposto de renda. Ele corresponde ao lucro operacional ou LAGIR menos os juros. Então temos aqui os valores de LAIR no ano 1 e no ano 2 projetados. O imposto de renda vai ser calculado como 34% sobre o lucro tributável LAIR. O lucro líquido correspondendo ao lucro tributável menos o imposto de renda. E de acordo com as nossas premissas, os dividendos corresponderão ou serão calculados a 10% sobre o capital social, que não vai se alterar. Bom, então nós podemos dizer que a reserva de lucros, que está em 50 mil, vai ser acrescida pelo lucro líquido do ano 1 projetado e diminuída pelos dividendos. O mesmo com relação ao ano 2 projetado. E o total do passivo e patrimônio líquido, ele vai ser calculado no ano 1 projetado como a soma de contas a pagar, empréstimos bancários, capital social e reserva de lucros. Bom, de acordo com as nossas projeções, o total do ativo será de 1.050.000, mas o total do passivo e patrimônio líquido, que corresponde às fontes que financiam o ativo, esse total será inferior. Então, nós vamos precisar de um capital adicional, que podemos chamar de financiamento adicional necessário, que pode ser calculado como o total do ativo, o total de investimentos, menos o total do passivo e patrimônio líquido. Então, nós temos para o ano projetado uma necessidade adicional de recursos de 31.472, que, de acordo com as premissas, essa necessidade será suprida pelo aumento dos empréstimos bancários.
Então eu poderia aqui nessa célula de empréstimos bancários para o ano projetado, engordar este valor de 500 mil para 531.472. 531.472. Ao fazer isso, observem que os juros aumentam, que isso correspondem a 10% sobre os empréstimos. Como consequência, o lucro líquido é recalculado, diminuindo um pouquinho, e a reserva de lucros diminui um pouquinho também. E aí surge ainda um déficit de recursos de 2.077, que pode ser adicionado mais uma vez ao nível de empréstimos bancários, hoje ou agora em 531.472. Ao fazer essa engorda de empréstimos bancários, eu tenho que recalcular despesas de juros, o lucro líquido é recalculado. E esse ciclo poderia ser repetido mais 2, 3, 4 vezes. Eu posso fazer com que esse ciclo de contas de cálculos seja feito por uma ferramenta do Excel que aparece nessa aba de dados, teste hipótese, e essa ferramenta se chama Atingir Meta. Pode ser útil da seguinte forma. Eu vou pedir ao Atingir Meta que zere essa célula onde tem o financiamento adicional necessário. Mas deixa eu primeiro resgatar aqui o valor de empréstimos bancários. Eu vou pedir à ferramenta Atingir Meta que ela alcance o valor zero para esse financiamento adicional necessário, o que significa equilibrar o ativo com o total do passivo e patrimônio líquido, aumentando o nível de empréstimos bancários. Vejam como essa ferramenta vai ser bastante simples. Selecionei a célula que eu quero zerar, procuro em teste hipótese atingir meta, esta aqui é a nossa ferramenta. E eu vou pedir o seguinte, definir célula é a célula cujo valor eu quero que chegue a zero. Então eu vou pedir para o valor zero a célula onde está sendo calculado o financiamento adicional necessário. E eu vou pedir que o Excel alterne ou modifique o valor que está na célula de empréstimos bancários. Clicando em OK, eu tenho aqui que a ferramenta encontrou a resposta. O nível de empréstimo chegando a 533.696 e a despesa de juros chegando a 53.370. Ok? Eu posso repetir o mesmo para o primeiro ano projetado, o segundo ano projetado, desculpe. Se o nível de empréstimos no ano 1 chega a 533.696, eu vou repetir esse valor no ano 2, 533.696. Esse valor só vai ser alterado se faltar recursos. E essa fórmula de totalização do passivo e patrimônio líquido eu posso então arrastar para o ano 2. Eu vou precisar de um total de ativo de 1.032 e o total do passivo e patrimônio líquido fica abaixo disso. Então o financiamento adicional necessário, que é o total do ativo menos o total do passivo e patrimônio líquido, para o segundo ano projetado fica em 32.369. Eu preciso desse nível de recursos que vai ser suprido pelos empréstimos bancários. Então, eu poderia engordar essa conta de empréstimos bancários no ano 2 em mais 32.369. E eu precisaria fazer o recálculo 2 ou 3 vezes, como vimos para o ano 1. E eu vou jogar essa incumbência para a ferramenta teste hipóteses, atingir meta. Pedindo que essa célula financiamento necessário, a célula I9, alcance o valor zero, alterando o valor de empréstimo bancário do ano 2. Eu esqueci de comentar, é extremamente importante, essa célula cujo valor vai ser alterado pelo Excel, ela não pode ter fórmula, ela só pode ter valores. Clicando OK, eu tenho aqui a resposta. Então, o nível de empréstimos bancários no ano 2 projetado chegará a 568.393. E o balanço projetado está fechado também para o ano 2. Ok? Um abraço.